mas odeia o homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. E declarado será a taça que lhes dará, pois dos céus, Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá, pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Poder sentar. Vamos agora fazer a leitura da pregação. Vamos ler o texto da pregação desta manhã. A leitura, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. O texto da pregação, versículo 5 a 11. Então vamos ler toda a leitura, que vai do verso 3 até o versículo 11. A pregação será do verso 5 ao versículo 11. Vamos ler? Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez orar pela pregação da palavra de Deus. Oremos para que o Senhor esteja nos guiando neste momento. Senhor Deus, lemos a Tua palavra, Senhor, e rendemos a Ti graças, porque por mais uma vez, Senhor,
tem nos dado a oportunidade de ouvir a pregação da Tua Palavra. Oramos para que o Senhor esteja guiando esse momento em que a Tua Palavra será exposta, em que vamos expor a Tua Palavra, que as nossas mentes estejam cativas a Ti, os nossos corações estejam unidos ao Senhor, que haja temor em cada coração e que possamos responder com fé à pregação, que possamos confiar que Tu és o Deus que estás a nos edificar pela pregação da Tua Palavra. Tu concedeste esse dom em nosso meio para a edificação da nossa fé, e que assim o Senhor esteja mais uma vez agindo em nosso meio, que o homem diminua, que o Senhor apareça, e que a Tua Palavra possa ser fielmente pregada, e que assim possamos nos alegrar em mais uma vez, em que o Senhor nos dá tão grande privilégio para ouvirmos a pregação do Evangelho. Esteja conosco, da Tua bênção, em nome de Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Amada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, podemos ver, queridos irmãos, que esta segunda carta do apóstolo Pedro, ela está cheia de instruções práticas para a vida cristã. Quando lemos essa carta ao todo, podemos ver que Pedro está aqui seguindo o exemplo também da sua primeira carta. Podemos ver que aqui Pedro está agindo como um pai que se preocupa verdadeiramente com o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Em nosso texto, Pedro ensina que a vida cristã exige empenho, dedicação e esforço. Por quê? Porque há duas coisas essenciais na vida. A primeira é o nascer, a segunda é crescer. Por quê? Onde há vida, precisa existir o crescimento. Existindo vida, existe crescimento. Aqui nós temos bebês, eles nasceram, e os pais estão dia a dia observando se eles estão desenvolvendo, se eles estão crescendo. E isso aponta para a saúde desta criança. Por quê? Se estão vivos onde há vida, precisa existir o quê? O crescimento. Por quê? Porque a falta de crescimento é um sinal de que tem algo ali errado. Assim também é com a vida cristã. A falta de crescimento espiritual é um sinal de que a vida espiritual está deficiente. Porém, amados irmãos, é preciso também entender que este crescimento não é automático. O crescimento espiritual, ele não é automático. Ele requer diligência, ele requer disciplina espiritual. E aqui podemos ver como o nosso texto conversa com o texto que Paulo escreve aos Filipenses. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 a 13, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. E aí ele diz com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Então podemos ver que um crente descuidado é uma contradição de sua fé. Uma vez que a graça de Deus exige, como também é a própria graça de Deus que capacita que o crente seja esforçado. A graça de Deus, a graça que Deus nos deu, nos capacita a sermos pessoas esforçadas. Tudo é a graça. O nosso desenvolvimento, a nossa santidade também é a graça. Tudo envolve a graça de Deus. Então, diante disso, nesta manhã, eu vos anuncio a palavra de Deus
com este tema. E o tema da nossa pregação é: a verdadeira fé traz crescimento e maturidade para a vida cristã. Vou citar mais uma vez o tema da nossa pregação. A verdadeira fé traz crescimento e maturidade para a vida cristã. E veremos isso, irmãos, em dois pontos. Primeiramente, a verdadeira fé e o crescimento da vida cristã. E o segundo ponto, a verdadeira fé e a maturidade cristã. Então, primeiramente, a verdadeira fé e o crescimento da vida cristã. Isso é os versos 5 a 7. Então, aqui, irmãos, Pedro ele vai relacionar 7 características da vida piedosa. Mas aqui não podemos pensar nelas como se fossem 7 pontas de fio. Na verdade, o termo que Pedro traduziu aqui, ou o termo que foi traduzido aqui por associar, significa suprir com generosidade. Em outras palavras, significa desenvolver uma qualidade ao exercitar a outra. Então, quando você desenvolve a fé desenvolve a virtude, e assim a virtude desenvolve o conhecimento do domínio próprio, e uma vai seguindo a outra. Essas virtudes, irmãos, estão aqui relacionadas uma com a outra. Podemos pensar aqui como uma árvore que tem um tronco, o galho mais grosso está ligado ao tronco, os galhos mais finos estão ligados aos galhos mais grossos, depois nós temos as folhas e, por fim, nós temos o fruto. E aqui podemos também ver que Pedro faz uma relação com o fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, ali fala sobre o fruto do Espírito Santo, que também é um conjunto que representa uma única coisa. Aqui Pedro selecionou uma lista de virtudes, e que Pedro está dizendo que essa lista de virtudes deve se encontrar na vida cristã sadia. Na vida cristã sadia, essas virtudes devem estar presentes. E como vimos, cada virtude dá origem à seguinte, e assim por diante. Então, em primeiro lugar, ele diz: associai com a vossa fé a virtude. Então, Pedro começa a sua lista com o quê? Com a fé. Observe também que ele começou com a fé e ele terminou com amor. Percebe isso? Ele une fé e amor. E essas demais virtudes estão dentro. Ele começa com a fé e ele fecha com amor. Isso é para dizer que a verdadeira fé, irmão, sempre se manifestará em amor. Então ele começa dizendo: associai com a vossa fé a virtude. Então veja que ele começa com a fé. A fé aqui é como uma pedra. A pedra sobre a qual estão edificadas todas as colunas da vida cristã. Por quê? Porque a Bíblia vai nos ensinar que o crente é salvo pela fé, o crente vive pela fé, o crente vence pela fé, e a Bíblia também diz que o cristão caminha de fé em fé. Porém, a fé, irmãos, não vem sozinha. A fé não vem sozinha. Aqui a fé é acompanhada pela virtude. E virtude aqui tem a ver com excelência. A palavra virtude aqui não é poder, mas tem a ver com excelência, com caráter. Já viu aquelas pessoas que às vezes dizem que tem muita fé, e até frequenta a igreja, mas é mau caráter? Está numa igreja e ela está se gabando da fé, até da religião dela, mas é mau caráter, não tem caráter, não tem essa virtude. Tem uma fé, mas é um enganador, é um usurpador, não é? Engana as pessoas, trai a família, engana seus patrões. Então não vai valer a fé se essa fé está só. A fé tem que estar associada, Pedro fala, à virtude. Então podemos ver que a vida cristã precisa refletir o quê? A excelência e o caráter de Cristo. É o que ele está querendo aqui nos ensinar.
Com isso, irmãos, virtude cristã não consiste apenas em ilustrar qualidades humanas. Não é isso. Às vezes as pessoas olham para alguém e falam assim, que pessoa virtuosa, quando ela começa a expressar qualidades humanas. Mas aqui Pedro fala de um tipo de virtude diferente. Por quê? Porque as qualidades humanas, por menores que sejam, elas não são as qualidades divinas que é exigida do cristão. Nós, como povo de Deus, devemos expressar as virtudes cristãs, porque essas virtudes que Pedro aqui está citando, semelham-se a Cristo. E o discípulo sempre vai seguir o mestre. O discípulo sempre segue o mestre. Assim, a virtude, ele disse, deve ser associada ao conhecimento. A palavra traduzida aqui por conhecimento também significa conhecimento pleno ou conhecimento crescente. Refere-se também aqui ao conhecimento prático ou discernimento. Não é simplesmente algo da mente, intelecto. Não é isso. Às vezes, o ser humano ele se admira com pessoas que têm internado lá. Fulano é muito conhecedor, tem muito intelecto. Mas aqui não é esse tipo de conhecimento. O conhecimento aqui tem a ver com a capacidade de lidar de forma certa e adequada com a vida. O cristão é chamado a isso. A ser um exemplo, a ser um modelo, a saber lidar com cada situação desta vida de forma adequada e bíblica. Este é um verdadeiro conhecimento que Pedro está dizendo aqui que deve estar sendo associado à virtude. E este conhecimento, irmãos, é obtido em quê? No exercício prático da bondade. Ele não se desenvolve também automaticamente. Antes, esse conhecimento aqui que Pedro está falando é resultado da obediência à vontade de Deus em Cristo. Toda pessoa sábia é alguém que obedece a Cristo. Ser sábio é obedecer a Cristo. Ser sábio é ouvir a voz de Cristo. Lembra dos discípulos, quando eles em algum momento queriam tomar atitude? Lembra da transfiguração? E eles estavam ali querendo fazer cabanas. E qual foi a voz? Este é meu filho, ouça. Conhecer é obedecer. Refere-se aqui a isso, obedecer a Cristo. Desse modo, o verdadeiro conhecimento de Deus está onde? Em Cristo. Quem quer ter conhecimento tem que ouvir Cristo. Cristo é toda a verdade revelada. Não é as filosofias do mundo. Então o crente precisa buscar Cristo, olhar para Cristo e buscar em Cristo todo o conhecimento para a vida. Não devemos buscar esse conhecimento através de experiências, mas aonde vamos encontrar o conhecimento? Nas Escrituras. Porque se o nosso conhecimento está em Cristo, ele diz que as Escrituras dele testificam. Então, irmãos, na vida cristã não se deve aqui separar o coração da mente, a fé. Não se deve separar também a mente do caráter, o conhecimento. Veja que aqui, como eu disse no início, Pedro está fazendo uma ligação dessas virtudes. Fé une-se a caráter, caráter une-se ao conhecimento de Cristo. Para isso ele vai dizer que o conhecimento deve ser associado ao domínio próprio. A palavra também que foi aqui traduzida por domínio próprio significa autocontrole. E esse autocontrole, podemos ver que é fruto do Espírito Santo, não é esforço da carne. Porque Paulo fala do domínio próprio como fruto do Espírito Santo. Então, quando Pedro está aqui falando para unir o conhecimento ao domínio próprio, significa realmente exercitar o dom do Espírito Santo. Não é ter aqui uma técnica psicológica, irmãos. Domínio próprio aqui, o autocontrole aqui não é o hábito, né, que as pessoas às vezes desenvolvem ali, contar até 10, né, respirar fundo.
eu preciso me controlar. Não é isso. Domínio próprio aqui envolve realmente o dom do Espírito Santo. Sendo assim, o livro de Provérbios, ele dá um grande destaque para o domínio próprio. O livro de Provérbios vai dizer que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Então podemos ver que domínio próprio significa aqui também controle das paixões. É como se Pedro estivesse dizendo que em vez de você ser controlado pelas paixões, você deve controlá-las. A fé nos leva a isso. Todo cristão é alguém que exerce domínio próprio. Ele tem domínio próprio, ele desenvolve domínio próprio porque é um dom do Espírito Santo. Então Pedro aqui vai enfatizar que o verdadeiro conhecimento leva ao domínio próprio. O conhecimento leva ao domínio próprio. Por isso o cristão é alguém que não deve ser governado por paixões internas, muito menos o cristão é alguém que deva ser governado por pressões externas. Por quê? Porque o cristão está submisso ao controle do Espírito Santo. O cristão é alguém que está no domínio do Espírito de Cristo, que habita nele. Com isso, irmãos, o cristão é chamado aqui a associar também o domínio próprio a quê? A perseverança, verso 6. E associai ao domínio próprio a perseverança. A palavra aqui também traduzida por perseverança significa paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. O autocontrole ajuda o quê? A virtude anterior ajuda a lidar com os prazeres da vida, enquanto a perseverança aqui diz respeito principalmente às pressões e problemas deste mundo. E o crente deve estar associando essas coisas na sua vida, desenvolvendo essas questões, que são fruto disso. Por que isso? Porque observa uma coisa, muitas vezes as pessoas que seguem aos prazeres, um cristão que facilmente segue aos prazeres da vida, ele também não tem disciplina suficiente para lidar com as pressões, de modo que ele acaba desistindo fácil quando enfrenta dificuldade. Então aquele cristão que não desenvolve esse domínio próprio de lidar com as paixões da vida, esse mesmo cristão é aquele que quando vem qualquer provação na vida, ele logo abandona a fé. Ele não tem esse domínio do Espírito para lidar com as paixões internas. Essa mesma pessoa também não tem domínio, o dom da perseverança para lidar com as pressões externas. Então facilmente ele abandona a sua fé. Porém, aqui, irmãos, podemos ver que quando ele fala de perseverança, ela também não se desenvolve automaticamente. Exige-se disciplina para desenvolvê-la. E o próprio Tiago escreve. Tiago escrevendo no seu livro, capítulo 2, aliás, capítulo 1, versículo 2 a 8, ele ali vai apresentar a abordagem correta para que haja perseverança. Tiago diz que no caminho cristão, ou na caminhada cristã, deve-se esperar as provações, pois sem elas, Tiago diz, o cristão não aprende a ser perseverante. Dessa forma, irmãos, deve-se pela fé esperar que as provações trabalhem em nosso favor. As provações não trabalham contra nós, pois Deus está operando em meio às dificuldades, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Entenda isso. Tudo coopere para o desenvolvimento da fé. Lembre-se disso. A fé, está associada à virtude, virtude e conhecimento, conhecimento do domínio próprio, perseverança, e para que o Senhor opere essas coisas em nós, o que vai acontecer muitas vezes, Ele vai permitir que nos sobrevenha as tribulações, as provações. E Ele faz isso para quê?
para nos destruir? Não, para o nosso próprio desenvolvimento, o nosso crescimento em Cristo. Fazendo isso, irmãos, devemos estar cientes que tudo que nos sobrevém coopera para o nosso bem, coopera para o nosso desenvolvimento, coopera para a glória de Deus. Com isso, ele vai dizer o seguinte: a perseverança deve ser associada à piedade. São 7 virtudes que vão sendo unidas em um grande presente que Deus quer que exercitamos. A perseverança deve ser associada à piedade, verso 6. O termo também aqui traduzido por piedade significa adorar bem, e descreve uma pessoa cujo relacionamento com Deus e com o seu próximo está em ordem. Então isso mostra mais uma vez, irmãos, que a vida cristã não é uma vida para ser vivida de forma solitária. Desenvolver a piedade, adore bem. Isso é se relacionar bem com Deus e também se relacionar bem com o seu próximo. E veja, não é só com o irmão da igreja, não. O chamado para a vida cristã, para a piedade cristã, é você também se relacionar bem com os seus familiares fora da igreja. Você se relaciona bem com os seus vizinhos. Aquele vizinho que muitas vezes lhe dá trabalho e você dá bênção a ele. Você não amaldiçoa. Você não pragueja. Você é piedoso. Você o abençoa, porque esse é o chamado cristão. Isto é a vida cristã. Então, adorar bem descreve uma pessoa que está se relacionando bem com Deus e com o seu próximo. Já viu aquelas pessoas que aparentemente parece que elas só se dá bem com Deus? Elas só se dá bem com Deus. Ela se isola, né? Ninguém presta, os vizinhos não prestam, ninguém. Ela não se dá bem com mais ninguém. No trabalho ela é um terror. E na igreja ela é uma bênção. Devemos tomar cuidado porque o chamado aqui é para desenvolvermos piedade. Piedade cristã. Talvez, irmãos, a definição aqui mais próxima desse termo seja combinação de caráter e reverência. O chamado mais apropriado aqui seja caráter e reverência para a palavra piedade. Pois piedade é a qualidade do caráter que faz com que o cristão seja uma pessoa distinta. O cristão é chamado a ser uma pessoa distinta. Ele é luz do mundo. Isso é um cristão. Ele há uma distinção na vida dele, onde ele está, onde ele vive. Em toda a sociedade, o cristão é chamado a ser distinto. Pois o cristão não deve viver acima das coisas mesquinhas da vida. O cristão aqui é chamado a viver acima das coisas mesquinhas da vida. Ou seja, nós fomos chamados aqui a viver acima das paixões, a viver acima das pressões que controlam a existência das pessoas. Por quê? Porque o crente, que Pedro fala, ele chama o crente a ser piedoso. O crente piedoso procura obedecer à vontade de Deus. E ao fazê-la, a vontade de Deus, que esse é o chamado para cada um de nós aqui neste dia, para mim, para você, ao fazer a vontade de Deus, o crente procura o bem do outro. Quem faz a vontade de Deus não está em busca do seu próprio bem-estar. Quem segue a Cristo não está buscando o seu bem-estar. Está buscando a glória de Deus e o bem do seu semelhante. Esse é um chamado para a vida cristã. A pessoa piedosa, irmãos, toma decisões corretas e nobres. Por isso que Pedro fala, associai a perseverança à piedade. Um cristão piedoso, irmãos, não escolhe um caminho mais fácil para evitar a dor ou para evitar as provações. Isso é o ímpio. Porque piedade é o oposto a ímpio. O ímpio, tudo que ele faz é em benefício próprio. Ele sempre procura um caminho mais fácil. Ele atropela as pessoas. Ele ignora bons conselhos. Mas o piedoso é aquele que procura fazer a vontade do Senhor. Ele faz o que é certo porque é certo, pois esta é a vontade de Deus. O piedoso também procura se assemelhar
ao varão perfeito do Salmo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita dia e noite. Desse modo, a piedade deve ser agora associada a quê? À fraternidade. O chamado continua. Chegamos, veja onde chegamos. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade. Versículo 7. A palavra grega aqui é a palavra Filadélfia. Essa palavra Filadélfia foi traduzida aqui como fraternidade. Fraternidade significa amor ao próximo como se ama um irmão de sangue. Amor ao próximo como se ama um irmão de sangue. Então, quem ama Cristo também deve amar os irmãos. E não é apenas fingir que ama o irmão. O chamado aqui, olha, associe a piedade à fraternidade. Ame o seu irmão como irmão de sangue. Por quê? Porque ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 22, que o amor fraternal não pode ser fingido. Nós aqui não podemos fingir que amamos. Nós devemos realmente amar uns aos outros como irmãos de sangue. Devemos ser realmente a família de Deus, os que nasceram de Deus, os que nasceram do Espírito Santo, os que foram unidos pela graça. E estamos aqui como uma família unida, não fingindo que somos irmãos, mas amar. E podemos também lembrar da mesma palavra que vai surgir lá em Hebreus 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. E ainda, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Romanos 12, 10, ou seja, com amor de sangue, de irmão. Então, queridos, o amor pelos irmãos em Cristo é um sinal de que a pessoa nasceu de Deus. Por isso que ele está dizendo isso. João escreve na sua primeira carta, 7,4. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, para fechar essa corrente de virtude, ele diz: a fraternidade deve ser associada ao amor. A palavra agora aqui não é a Filadélfia, mas a palavra que aparece agora é ágape. Ágape significa amor sacrificial. As pessoas às vezes falam, né, amor por Deus, mas o termo original seria amor sacrificial. Amor incondicional, por isso é tido como amor de Deus. Então veja, nós aqui somos chamados também a amar de forma incondicional uns aos outros. E isso aponta para o amor de Jesus demonstrado na cruz. Dessa forma, irmãos, Cristo nos amou. Ele nos amou de forma incondicional. Pedro está apontando que nós também devemos desenvolver esse amor em nós. Assim como Cristo se entregou por nós, o chamado é que nós devemos amar uns aos outros e também nos entregarmos uns pelos outros. Deve existir uma entrega. Porque João também escreve isso. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é amor. E ele disse: Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Entrega. O amor bíblico é entrega. Nisto conhecemos o que é ágape, o que é amor incondicional. É que Cristo deu a sua vida por nós e também devemos dar a nossa vida, também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que chamado alto para nós. A vida cristã é uma negação. E de acordo, irmãos, de acordo com João 13, 34 e 35, esse amor é a prova irrefutável de que realmente somos discípulos de Cristo. Esse amor ágape
é a prova irrefutável de que realmente somos discípulos de Jesus Cristo. Hoje se fala muito em apologética, né? Temos muitos apologéticas hoje na internet. Está cheio. Mas sabe qual é a verdadeira apologética? O amor. O amor é a verdadeira apologética cristã. Sendo assim, irmãos, o amor é a nossa apologética final. O último e decisivo argumento de que, de fato, nós pertencemos à família de Deus. Você vê aqueles apologetas na internet que estão defendendo o Evangelho e a glória de Deus. É só você olhar os comentários deles. Eles são falsos. Piedade falsa. Porque não se defende o Evangelho ofendendo os seus semelhantes. E isso está cheio na internet. Eles esqueceram que a verdadeira apologética, o que vai fazer com que o mundo reconheça e que você também identifique que aquela pessoa é fiel e segue a Cristo, é o amor cristão. E isso tem faltado, às vezes até mesmo dentro da igreja. Quando os cristãos estão brigando por termos, coisas que é possível conviver. Mas o orgulho e o ego dela quer prevalecer. Falta de amor. Jesus deixou claro: vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Porém, irmãos, devemos entender que a causa deste amor não é o objeto amado. Mas devemos entender também que isso está na pessoa que ama. Por quê? Porque nós não amamos por causa dos méritos das pessoas. Isso deve estar em você. Você não tem que amar simplesmente as pessoas boas. Não devemos amar as pessoas pelos méritos delas. Não é que nós sejamos amáveis também. Não é isso. Ah, que pessoa amável, que pessoa agradável, então eu vou amar. Não. O chamado cristão é que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Por quê? Porque o amor de Deus está em nós. E esse amor, irmãos, e as demais virtudes citadas em nosso texto, devem crescer em nós. Como essas coisas que você ouviu aqui estão em você. Observe como precisamos que essas coisas cresçam em nós. Precisamos orar para que cada dia a nossa fé aumente, o nosso caráter desenvolva cada vez mais. Para que cada dia o fruto do Espírito Santo, domínio próprio, perseverança, conhecimento de Cristo, piedade cristã, fraternidade, amor, desenvolva-se em nós. Essas coisas devem crescer em nós. Por quê? Porque a verdadeira fé, esse foi o nosso primeiro ponto, a verdadeira fé traz crescimento para a vida cristã. Com isso, irmãos, chegamos no nosso segundo ponto. A verdadeira fé traz maturidade para a vida cristã. Esse é os versos 8 a 11. Então, observe, depois de apresentar, veja, Pedro aqui ele faz o seguinte: depois de ele apresentar os degraus do crescimento espiritual, o apóstolo Pedro agora nos mostra as implicações práticas desse amadurecimento. Então, o que podemos ver em nosso texto é que a fé que salva não é teórica. A fé que salva não é uma fé teórica, ela produz resultados visíveis. E Pedro agora destaca aqui, irmãos, três marcas da maturidade cristã. A primeira marca da maturidade cristã aqui é uma vida frutífera. Vamos ler o versículo 8. Porque essas coisas, ele está se referindo ao que ele falou antes, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, Pedro nos alerta que um cristão estagnado
é um cristão infrutífero, é um cristão ineficaz. Por quê? Porque a falta de crescimento espiritual, é como se ele estivesse dizendo isso, que a falta de crescimento espiritual, veja, essas coisas, né, existindo em vós, ele diz que aumenta, mas ele está falando aqui, ele está apontando para, usando uma linguagem do negativo, para apontar para uma coisa positiva. Ele diz que essas coisas existindo em nós não somos inativos. Para dizer o seguinte: porém, se essas coisas não estão em vós, se falta crescimento, é um sintoma de que a sua vida cristã não está indo bem. Por quê, irmãos? Porque onde há verdadeiro conhecimento de Cristo, há atividades e há frutos para o reino de Deus. O conhecimento bíblico, irmãos, não serve para inflar o nosso ego. Não. O conhecimento bíblico não serve para inflar o nosso ego, mas o conhecimento bíblico transforma o nosso comportamento. Não é uma coisa para inflar o ego da pessoa, mas o conhecimento é para transformar o nosso comportamento. E isso é na vida cristã. Por quê? Porque a verdadeira fé sempre resulta em boas obras e em uma vida ativa no reino de Deus. O cristão que tem a fé bíblica, ele não é uma pessoa inativa no reino de Deus, ele é ativo no reino de Deus. Ele vive para a glória de Deus, ele come para a glória de Deus, ele trabalha para a glória de Deus. Ele respira o reino de Deus. Ele não é mais o filho das trevas. Ele não é infrutuoso. Então, esta é a primeira marca da maturidade cristã, uma vida frutífera. Um cristão maduro é um cristão frutífero. Ele, de repente, no passado dava muito trabalho, mas ele agora está trabalhando. Isso é maturidade. A segunda marca, irmãos, aqui que Pedro destaca da maturidade, é uma visão espiritual clara. Veja o versículo 9. Pois aquele em quem estas coisas não estão presentes, primeiro, observe que ele falou positivamente primeiro. Em quem essas coisas estão presentes, tal. Agora ele vai dizer, em quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo o sol que está perto. Observe que estas coisas aqui é o que ele falou antes, as virtudes. É cego, vendo o sol que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados de outrora. Aqui é como se Pedro estivesse querendo dizer o seguinte, que o crente que não busca a maturidade, ele é míope. Ele vê só o que é perto. Ele tem uma dificuldade espiritual. Ele perde o discernimento. E ele foca apenas nas coisas imediatas e terrenas deste mundo. E ele esquece da imensidão do sacrifício de Cristo na cruz. A estagnação aqui vai gerar o quê? Ingratidão. Observa aquele cristão que no início ele tinha fervor, ele vinha à igreja, ele orava, ele cantava. Mas se ele não desenvolve espiritualmente, ele fica míope. Ele começa a esquecer da vasta bondade de Deus na vida dele. O quanto Deus o abençoou, o quanto Deus o ajudou até hoje. Ele fica estagnado, e estagnação espiritual gera ingratidão. As pessoas não têm mais prazer de ir à igreja, não têm mais prazer de orar, não têm mais prazer de ler a Bíblia. Porém, irmãos, quem compreende a gravidade do seu pecado, quem compreende como ele foi limpo, ele não consegue viver longe do Senhor. Ele não consegue manter o seu coração distante do Senhor. Ele o louva pela bendita salvação que alcançou. Então, a fé amadurecida traz clareza espiritual e gera o quê? Um coração permanentemente grato. Um coração focado na eternidade, na glória de Deus e no bem do próximo. E por último, irmãos,
Pedro aqui aponta para um outro sinal visível da maturidade cristã. Uma segurança inabalável. Versículo 10 e 11. Veja. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarei em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Preste muita atenção nisso, irmãos. Preste muita atenção nesse ponto final. A maior evidência de que uma pessoa é salva não é apenas uma profissão de fé feita no passado. A evidência de que uma pessoa é salva não é apenas a sua profissão de fé feita no passado, mas o seu progresso na fé no presente. Entenda uma coisa: vocação e eleição andam de mãos dadas. A eleição anda de mãos dadas com a santificação. Justificação e santificação andam de mãos dadas. Ninguém pode afirmar que foi escolhido por Deus se vive deliberadamente na contramão da vontade de Deus. Ninguém pode. Eu sou um escolhido de Deus, eu sou um eleito de Deus. Mas se você está na contramão da vontade de Deus, você está sendo uma refutação da sua própria fé. Sabemos que a eleição pertence aos decretos secretos de Deus, nós sabemos disso. Mas a nossa conduta diária, irmãos, é a prova pública dessa eleição. A nossa conduta é a prova pública dessa eleição. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Deus não nos escolheu para vivermos nos pecados, mas para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Isso quer dizer que um verdadeiro cristão não possa cair em pecados graves? Não. As nossas confissões deixam claro, até mesmo nos casos de Doc diz que um cristão, mesmo eleito, um salvo em Cristo, é possível que por falta de vigilância ele caia em pecados graves, mas ele não tem prazer em viver na prática desse pecado. Porém, irmãos, quem vive uma ficção da vida cristã, quem vive apoiando-se em uma falsa segurança, precisa examinar urgentemente se de fato está na fé. E aqui eu gostaria de destacar também um ponto para os pais na educação e na linguagem da aliança com seus filhos. Você batizou seus filhos vão crescer, amanhã eles vão ser adolescentes, vão ter idade apropriada para você dizer: filho, você pertence ao Senhor, você é um filho da aliança. Agora, filho, como filho da aliança, o caminho para a eternidade é esse. Ele é estreitinho, veja. E ali é um outro caminho, o caminho da perdição. Você pode usar a linguagem da aliança e dizer: filho, sigamos este caminho. Ele é apertado. Seja fiel, porque ampla será a sua eternidade, a sua entrada na eternidade. Deus dará a sua bênção a você, meu filho, minha filha, se você permanecer fiel. Porque o chamado cristão é um chamado para a fidelidade. Por quê, irmãos? Porque os que entrarão no reino eterno não são aqueles que confessaram Cristo apenas da boca para fora. Muitos confessaram Cristo apenas da boca para fora. Mas quem entrará no reino dos céus são os que vivem de modo digno do Evangelho. São os que vivem glorificando a Deus com suas vidas. É a esses que Pedro diz que Deus suprirá uma entrada ampla, gloriosa e triunfante na eternidade. Pois desta maneira é que vos será, isso é por Deus, amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus, irmãos, neste dia, nos conceda uma fé viva,
Uma fé que cresce diariamente em virtude e resulte em maturidade para a glória de Deus. Amém. Amém.